É tão bom nós podemos agradecer ao Senhor por mais um ano que Ele nos está a dar e que este ano seja um ano de muitas vitórias. É claro que quando falamos em vitórias, falamos em lutas e elas vão surgir. Nós sabemos que não há vidas sem lutas. Não há vida sem luta. Nós as enfrentamos. Mas o mais importante não são as lutas, o mais importante são as vitórias. E nós vamos hoje estar a falar sobre a vitória que o Senhor nos dá. Nós temos um Deus que é um Deus vitorioso. Ele nunca perdeu, nem vai perder. E aqueles que são seus filhos, eles nunca vão perder. Porque estamos ao lado de alguém que vence e não há ninguém que lhe possa retirar essa vitória. Por isso, que cada um de vós possa aproveitar bem as 364 oportunidades que o Senhor vos vai dar ao longo deste ano. Não 365, porque já passou um dia, mas essas 364 que ainda temos pela frente. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que a graça e a paz estejam conosco ao longo deste ano. Deixamos convosco algumas informações. Queremos naturalmente lembrar os cultos à quarta-feira. Temos o culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, mas também a partir de nossas casas, através do Zoom, nós temos então às 19 horas. E aqueles que não podem de uma forma, que da outra possam estar. Nós temos colocado no boletim, na parte final, então o ID de entrada, a senha, para que então os irmãos se juntem a nós em oração às 19 horas. E se tiverem a oportunidade de estarem conosco presencialmente, então às 16 horas. Para além dessa também quero dar uma outra informação em relação à Assembleia Geral da nossa igreja. Normalmente nós fazemos no segundo domingo, mas iremos possivelmente fazer no terceiro dia 16, então a nossa Assembleia de Igreja. Então é uma informação para os membros da igreja no dia 16, domingo, às 15h30. Como os irmãos podem reparar, hoje não temos aqui a mesa colocada para a celebração da ceia do Senhor. Achamos que não era o momento certo de nós termos a celebração da ceia. E quando digo o momento certo, é por causa das circunstâncias que nós estamos a viver. Para sermos prudentes e evitarmos alguns riscos, então nós iremos ter a ceia do Senhor possivelmente no terceiro domingo, dia 16, porque como sabem, ninguém consegue comer e beber sem tirar a máscara. Então, para que não haja alguma facilidade, então nós não teremos a nossa celebração da ceia neste domingo, como é normal, assim como também vamos ter a tomada de posse apenas em tempo oportuno, porque envolve os irmãos virem aqui à frente para a tomada de posse, então deixaremos um pouco mais para a frente. Mas quero reforçar alguns alertas, já o fiz no domingo passado e volto a fazê-lo. Uma delas tem a ver com a nossa máscara. Procurem não a retirar em momento algum. Como vem, eu vou dirigir a escola dominical de máscara, vou fazer também o culto e espero também que os irmãos possam manter as vossas máscaras para nos protegermos uns aos outros. Um outro aspecto importante é higienizar bem as mãos. Certamente os irmãos a entrar já tiveram a oportunidade de o fazer e que possam fazê-lo também à saída. Tem ali dispensadores de gel para que então os irmãos possam proceder a essa higienização. Então, se os irmãos tiverem a higienizar as suas mãos, também protegem-vos, se protegem disso. Um outro aspecto tem a ver com as aglomerações. Vamos evitar aglomerações. Como os irmãos estão a verificar, nós já espaçamos mais os bancos, foram retirados os bancos daqui e estão ali naquela sala, espaçamos mais os bancos. Temos o irmão Luís que está a fazer uma distribuição
para que então possamos evitar essas aglomerações. Estamos a concentrar num único sítio, e então os irmãos também que à saída, lá fora também, evitem essas aglomerações. E um outro aspecto importante, que é que se sentirem alguns, se não estiverem bem de saúde, se sentirem alguma coisa que não está bem, então o preferível neste momento será ficar em casa. Não sabemos o que possa ser, a fim de podermos então também por aí nos protegermos. São apenas alguns alertas que eu transmito, e certamente os irmãos têm feito isso. É apenas para algum descuido da nossa parte, a fim de nós podermos então evitar algum contágio entre nós. Queremos continuar a celebrar ao Senhor, mas não queremos que haja algum incidente no nosso meio. Então, deixo convosco estas informações e vamos então aproveitar este tempo para orarmos. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas famílias e vamos orar também pelo nosso país. Os casos têm sido muitos e estamos também no mês de eleições. No final deste mês estaremos então a eleger o próximo governo. Então vamos orar por este tempo, para que então possam ser tomadas decisões sábias e que também o Senhor nos dê discernimento para sabermos em quem votar. Então aproveitemos para orar, naturalmente orando também pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa aliviar as suas dores e restaurá-los. Então oremos. Nós vamos cantar agora o coro Deus de Promessas. Mas como eu desafiei, na quarta-feira os irmãos estavam presentes, também quero vos desafiar neste momento a pensar em promessas. Nós temos na Bíblia milhares de promessas, não vamos agora dizê-las todas, mas quais são aquelas promessas que têm vos ajudado em momentos difíceis? Quais são aquelas promessas nas quais se tem firmado? Querem partilhar algumas promessas? Jesus está sempre conosco até a consumação dos séculos. Que grande promessa é essa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outras promessas. Não te deixarei nem desampararei. Quão bom é nós sabemos isso. Que temos um Deus que não nos deixa, não nos desampara, seja em que situação for. Outras. O Senhor é o alfa e o ômega e não a vontade dos homens. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, não é? Ele é que determina todas as coisas. Mais uma? Ele aperfeiçoará a obra que começou. E poderíamos continuar a dizer outras, não é? Pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Podemos pensar naquela que Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É bom nós recordarmos as promessas de Deus. Nós temos um Deus que é um Deus de promessa, um Deus que honra as suas promessas, um Deus que cumpre. E por isso nós devemos firmar-nos nessas
promessas. Ele é um Deus de promessas. E quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos então este aspecto de Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esta é a certeza que nós temos. Os irmãos creem isso?
Acho que sim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Por isso não há circunstância que nos amedronte. Não há circunstância que possa tirar a nossa paz, porque nós dependemos de Deus. Nós vivemos com Deus. E essa era a certeza também que Abacuque tinha. E eu quero vos convidar a abrirem Abacuque, capítulo 3, para lermos do versículo 17 ao versículo 19. E fazendo uma destreza bíblica, o irmão que já achou pode fazer a leitura, se faz favor. Abacuque 3, de 17 a 19. Não vale a procura por telemóvel, só em papel. As figueiras não chegam a arrebentar e as videiras não darão uvas. As oliveiras não produzirão os seus frutos, nem haverá nada para colher nos campos. Não haverá rebanhos de ovelhas, nem vacas nos seus currais. Eu, porém, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, meu Salvador. O Senhor, meu Deus, é a minha força. Torna os meus pés ligeiros como os do veado e guarda-me em segurança pelas alturas. Este é o nosso Deus. E nele nós devemos nos alegrar, exultar, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vida, mesmo que o produto de oliveira minta. E como estes aspectos eram tão importantes para os israelitas, eles dependiam da agricultura. Mas mesmo que essa dependência da agricultura pudesse cair por terra, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. E por isso nós vamos estar agora a afirmar, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor. Então vamos cantar este cântico.
se algum dos irmãos está alegre no Senhor, então o que nos dirige é nesta oração. Viver contigo no nosso coração, Senhor, é mais que razão para vivermos uma vida feliz, Senhor. Sabendo, Senhor, que Tu és o Senhor das nossas vidas, e é por Ti, Senhor, que por amor a Ti, e porque Te amamos, porque queremos Te agradecer por todas as Tuas bênçãos, adorar-Te, Senhor, e dizer a todo mundo, ó Pai, que somos Teus filhos, que Tu existes, é que nós estamos aqui, Pai Santo, para aprender mais e mais de Ti, e para, Senhor, consagrar cada vez mais as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos cânticos que acabamos de cantar. E neste princípio de ano, Pai, que nós viemos para uma retrospectiva das nossas vidas, possamos consagrar mais e mais as nossas vidas a Ti, Senhor, para que este mundo conheça que Tu existes, que não é por acaso que todas as coisas acontecem, Senhor, e que nós realmente sejamos a luz, o sal que é necessário haver neste mundo, Pai Santo. Pai Santo, abençoa este culto. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada por Tu nos teres crescido. Eu tenho todas as razões e mais uma por Te ser grata, Pai, porque ao longo deste tempo de pandemia, Pai Santo, me lembraste de todas as atitudes. Ainda por cima, Senhor, mesmo tomando todas as vacinas, sempre com uma reação positiva. Obrigada, Senhor, porque a minha vida, cada dia que Tu me dás para viver, eu agradeço-Te porque é a Ti que eu agradeço. E é para Ti que eu quero viver, Senhor. E que realmente, ó Pai, eu possa ser sempre uma pessoa feliz e alegre com tudo aquilo que me dás, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Porque sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa os meus irmãos na fé que se encontram aqui, Senhor. Obrigada por aqueles que já ultrapassaram os seus problemas de saúde e estão aqui connosco, Senhor. Mas aqueles irmãos que, por qualquer razão, ainda não estão, seja por doença física ou espiritual ou por outros problemas, só Tu sabes. Nós rogamos a Tua bênção e a Tua presença nas suas vidas, Senhor. Agora, Senhor, agradeço, Senhor, por estar connosco, prepara os nossos corações para o que o Teu servo tem para nos dizer através de Ti, Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, que nós oramos e agradecemos todas as coisas. Podem fazer o favor de sentarem. Não sei se repararam, mas há uma expressão que se repetiu no primeiro e no segundo cântico. Qual é a expressão que se repetiu? Não se lembram, mas eu vou recordar-vos. Deus é fiel. Cantamos esse no primeiro e no segundo cântico. Deus é fiel. Nunca se esqueçam. Deus é fiel. É importante nós termos isto presente. Às vezes nós esquecemos da fidelidade do nosso Deus, esquecemos da sua palavra. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. E Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que nós nos mantivéssemos na mesma situação, mas para que nós agora fôssemos amigos, seus amigos. Jesus disse: não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não acham isto extraordinário? Tenho-vos chamado amigos. Nós somos amigos de Deus. São amigos de Deus todos aqueles que fazem a sua vontade. E creio que nós estamos a fazer a sua vontade. Somos amigos. Somos amigos de Deus. E Ele é o nosso maior amigo. É um amigo para todas as situações. E é bom também lembrarmos isto, que temos um grande amigo. Um amigo que está conosco de manhã, à tarde e à noite. Um amigo que não dorme, não tem o telemóvel desligado, não está a comer, um amigo que está sempre presente conosco. E é bom nós recordarmos isso e vamos recordá-lo. Cantando o número 165, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Não nos esqueçamos dessa verdade, Ele está presente e não é um corpo presente, Ele está presente para ouvir e atender, e que nós possamos tê-lo como nosso melhor
amigo. Então vamos cantar este hino e quem desejar também dedicar ao Senhor dízimos e ofertas poderá também fazê-lo. Tal como disse na semana passada, vamos procurar guardar distanciamento enquanto o hino estará a ser cantado. Há tempo para que os irmãos possam vir aqui à frente e entregar os dízimos e ofertas. Que cada um faça com alegria, que nós possamos participar voluntariamente, reconhecendo que o Senhor tem sido bom, Ele é fiel, Ele tem honrado a sua palavra e por isso nós queremos honrá-lo também com os nossos bens. Então, enquanto cantamos este hino, os irmãos são convidados também a participar deste momento. Vamos mais uma vez orar agradecidos o sustento que Ele nos tem providenciado, mas também interceder para que Deus nos fale neste momento através da sua palavra. E mais uma vez quero convidar um irmão que sinta esse desejo, que está então satisfeito com a providência do Senhor, que possa então orar. Nós, enfim, bendizemos-te por podermos ter vida e termos saúde e, acima de tudo, também podermos lembrar que temos que tirar este dia para estar na tua casa. Nós te agradecemos pelo ano passado que findou e por todas as coisas, tanto aquelas que são boas como más, podemos aprender sempre alguma coisa com aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas. Também nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram levantados. E agradecemos pela oportunidade de nós podermos trabalhar com as nossas próprias mãos, usando a nossa mente, as nossas faculdades e lembrar também que temos que tirar parte do muito que nos tem abençoado para sustentar a tua obra, para continuar a evangelizar e fazer missões tal como nos manda.
E também nós te pedimos por aqueles que não têm essa oportunidade, que estão desempregados, e certamente há irmãos no nosso meio que precisam de trabalho, ou aqueles que estão numa situação de precariedade laboral, Deus, que possas providenciá-los trabalho e meio de sustento, não só para poder sustentar as suas vidas e os seus familiares, mas também poder contribuir aqui na tua casa. Lembramos também irmãos que estão doentes, Senhor, aqueles que, enfim, estão no leito, que possas, Senhor, curar-nos, Senhor, das suas enfermidades. Lembramos também aqueles que estão desviados, aqueles que estão tristes, desanimados, que estão com muita ansiedade, Deus, que possa também aquietar almas destes teus filhos e que todos, Senhor Jesus Cristo, possam sentir a tua presença e possam estar focalizados em honrar-te nas suas vidas. Também te lembramos, Deus, aqueles que são órfãos, viúvas, Senhor, aqueles que são estrangeiros no nosso meio, das dificuldades que vêm enfrentando, Deus, que possas ajudar estes teus filhos também e, acima de tudo, também despertar a nossa igreja para essas pessoas que realmente fazem parte do cardápio da própria religiosidade, como nos ensina a tua palavra no livro de Tiago. Deus Santo, Deus Justo, Deus Poderoso, Deus Misericordioso, Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E agora que vamos ter a oportunidade de ouvir a tua palavra, que ela possa falar nos nossos corações, possamos sair aqui mais edificados, prontos também, Senhor, para fazer sempre reparos que são necessários nas nossas vidas, mas acima de tudo que possamos sair aqui mais, enfim, harmoniosos contigo, mais sintonizados contigo e sintonizados conosco e acima de tudo sintonizados com o nosso próximo. Tudo isto te agradecemos e te pedimos em nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias no Salmo número 46. Salmo número 46. Nós alegramos-nos hoje com a presença da família Martins. Eles estiveram ausentes durante algumas semanas, estiveram confinados em casa. Também o Covid chegou à casa deles, mas já estão recuperados, não é? Dessa situação. Mas também temos agora uma família que se encontra nessa situação. A família Leite, o irmão Simon, a irmã Margarete, a sua filha, assim como também a sua cunhada e os seus sobrinhos. Então, vamos orar por eles. Detectaram isso na semana passada e agora, então, estão em isolamento por causa, então, de alguns deles terem dado positivo. Oramos, então, pela recuperação destes irmãos e oramos também para que o Senhor nos guarde neste tempo que estamos a viver. E queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar. São muito bem-vindos, que Deus possa estar convosco e possa também falar ao vosso coração neste momento. Então vamos abrir, e certamente já abrir, no Salmo 46, e vamos ler este Salmo. O tema da mensagem de hoje é exatamente o primeiro versículo, uma parte do primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aliás, também o tema, o título do artigo para esta manhã que está no boletim. Então lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele pôs termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo que eu quero analisar convosco. Foi este salmo, sobretudo o primeiro versículo, que se viu como catalisador
para o grande hino de Martinho Lutero: Castelo Forte é o nosso Deus. Martinho Lutero estava a passar por momentos difíceis de perseguição, estava a ser perseguido por causa então de ele se manter firme à palavra de Deus, e ele então vai encontrar aqui a força para então ultrapassar aquelas situações. Este salmo ele compõe uma trilogia de salmos. Do Salmo 46 ao Salmo 48, nós encontramos aí salmos de vitória, onde o salmista nos fala que o nosso Deus é um Deus vitorioso. É um Deus que concede vitória ao seu povo. E nós podemos ler o primeiro versículo e o último do Salmo 48 e vemos exatamente isso. Que Deus está conosco sempre até à morte. O primeiro versículo diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o versículo 14 do 48 diz: Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. É bom nós sabermos que Deus é um Deus que dá vitória. É um Deus que nos concede a triunfarmos neste mundo. E este salmo, ele fala-nos da suficiência de Deus. Suficiência de Deus em enfrentar as ameaças que surgem. E fala aí de dois tipos de ameaças. Fala das ameaças naturais e fala das ameaças militares que possam surgir. Mas ele vai mostrar: Deus protege o seu povo. Deus, de facto, está com o seu povo, com aqueles que o honram. Por mais difícil que possam ser as situações, Deus está com o seu povo. E é exatamente isso que o salmista quer salientar essa presença, quer salientar essa ajuda de Deus nas circunstâncias mais adversas que possam surgir. Mas antes de falar que Ele está conosco, ele caracteriza Deus. Como é que ele olha para Deus? Como é que ele olha para o Deus que lhe dá vitória? Ele olha usando três imagens. Primeiramente, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Pensemos naquilo que é um refúgio. O refúgio é um lugar de abrigo. É um lugar onde que as pessoas buscam para encontrar, então, proteção. Podemos pensar num bunker, em algo que dá alguma segurança, onde as pessoas se refugiam em tempos de luta, de guerra, buscam ali naquele espaço, então, a proteção necessária. E Deus é o nosso refúgio. Deus é o bunker da nossa vida. Ele nos protege. Nos protege contra todos os ataques que possam vir. Nada penetra nesse refúgio. É um refúgio indestrutível, invencível. Ele é o nosso refúgio. Reparem que ele não diz: ele é o meu refúgio. Ele é o nosso. Ele é o refúgio daqueles que temem ao Senhor, daqueles que o buscam, daqueles que vão ao seu encontro e se abrigam debaixo dele ou se abrigam nele. Deus é o nosso refúgio. Mas é mais. Deus é a nossa fortaleza. Quando nós passeamos pelo nosso país, nós encontramos cidades que têm muralhas, têm fortalezas, têm proteções para que então o inimigo não possa entrar. É uma proteção que é construída para que então possam se sentir seguros dentro daquele espaço que está. É uma imagem que vem reforçar a anterior, que vem mostrar que Deus é a nossa força, que Deus é todo-poderoso e usa o seu poder para defender o seu povo. Ele é a nossa segurança. Ele nos rodeia.
Ele está conosco sempre, sendo Ele a nossa fortaleza. Mas também é um socorro bem presente na angústia. Quando estamos angustiados, Ele está lá. Ele não nos abandona, Ele faz-se sentir. Ele está bem presente. Ele não é um Deus ausente, como alguns pensam. Ele é um Deus presente, que se faz sentir ainda mais nos momentos de aflição. Socorro bem presente. Quando alguém sofre um acidente, deseja que o socorro venha no instante. Liga-se para o INEM para que então possa ser atendido o mais depressa possível. Deus é aquele, Ele está presente. Quando a situação surge, Ele já está lá. Ele até chega antes da situação, porque Ele sempre esteve lá. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então, o salmista olhava para Deus assim: Ele é o meu refúgio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente em qualquer momento. Todos nós devemos olhar assim para Deus, como um refúgio, uma fortaleza e um socorro. É bom nos lembrarmos que Deus é aquele que nos dá descanso, é aquele que nos dá segurança, é aquele que nos dá auxílio e dá-nos em qualquer momento, em todas as situações. Se nós olharmos assim para Deus, como o salmista olhava, então vejam o que ele diz. Ele vai dizer: não temos o que temer. Não temos o que temer. Mesmo que surjam as situações mais difíceis e raras, não temos o que temer. Vejam que ele fala de aspectos extremamente raros e graves. Ele diz ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Mesmo que venham terremotos, marmotos, tsunamis, não havia o que temer. Não temeremos. Não temeremos. Muitas vezes a maior ajuda que nós temos é saber que não enfrentamos os problemas sozinhos. A presença de Deus dá-nos instabilidade. E o salmista aqui está a escrever um povo que passava por essas situações. Passava por situações de aflição, situações naturais que aconteciam. Eu fico a imaginar, e se ele escrevesse hoje esse texto? O primeiro versículo seria inalterável. Mas o versículo 2 e 3, o que é que ele colocaria aqui com não temeremos? Possivelmente ele podia dizer: não temeremos, ainda que a pandemia aumente sobre a terra e as suas consequências se agravem. Não temeremos. Não temeremos. E ele vai dizer porquê. Porque o cuidado de Deus está conosco. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Rio é sinal de vida. Nós precisamos da água para viver. O rio traz vida, não apenas vida interior, mas exterior também. Para a vegetação, as árvores que são regadas a partir do rio. Fala de vida. Deus é o Deus da vida. Ele que concede vida. E diz mais: Deus está no meio dela. Jamais será abalada, porque a sua presença também se faz notar no meio do seu povo. Deus cuida. Deus cuida do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus cuida
dele. E vejam como a água pode ser ao mesmo tempo negativa e positiva. Como aqui é. Se nós olharmos para o versículo 3, fala da água do mar, que é negativa. Porque fala da água do mar que está em agitação e cria então desconforto. Enquanto que no versículo 4 fala de uma água que traz alegria, uma água que nos fala de vida. E é interessante nós pensarmos por que num lado a água tem um sentido negativo, no outro tem um sentido positivo. E isso para nos mostrar que uma mesma situação na nossa vida pode ser positiva e negativa. Mas poderão perguntar, mas como é que isso é possível? Como é que uma situação pode ser positiva e negativa? Como é que a dor, o sofrimento, a angústia pode trazer alguma coisa de positivo? Às vezes nós não entendemos por que Deus permite que eu passe por esta situação. Por que o salmista não diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Por isso, nada nos vai acontecer. Por isso, nós podemos estar tranquilos. Podemos andar de qualquer maneira na rua porque não vamos ficar infectados. Por que o salmista não diz isso? Porque as tribulações são importantes. As tribulações, elas surgem. No mundo tereis, disse Jesus, aflições. Elas são importantes porque, através da dor, do sofrimento, da angústia, das tribulações, nós crescemos. Nós crescemos no conhecimento e na graça do nosso Deus. Uma situação negativa pode nos levar a algo positivo. Pessoas que passaram por situações negativas na vida, que foram maltratadas, violadas, pode hoje ser uma bênção para ajudar aqueles que passam pelas mesmas situações. Tal como o apóstolo Paulo falou, com o conforto com que fomos confortados, nós confortamos os outros. Porque, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A presença de Deus está ali, é inabalável. E o salmista afirma que, enquanto Deus ali estiver, a cidade não cairá. Enquanto Deus está na nossa vida, nós jamais seremos abalados. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano. E por causa da sua presença, as forças da natureza, a força das nações, as forças militares, já não são uma ameaça para o povo de Deus. Deus está no meio dela. Deus está no nosso meio. Por isso não temos o que temer. Não temos o que temer porque Ele está conosco em cada momento. E para que não restasse dúvidas, o salmista ainda vai acrescentar outros elementos para caracterizar Deus. Para mostrar que Deus, Ele pode tudo. E começa no versículo 7 por dizer o Senhor dos Exércitos. Caracteriza Deus como o Senhor dos Exércitos, como o Senhor dos céus e da terra, como o Senhor dos exércitos celestiais, que envia os seus anjos para socorrer o seu povo. Aliás, Hebreus fala que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Ministradores são servos, servem aqueles que hão de herdar. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele tem um grande exército com o qual conta para ajudar o seu povo. Ele também é o Deus de Jacó. Pensemos em Jacó. Pensemos na experiência que ele teve. Ele que teve diante de si o anjo, a presença. Teve a oportunidade de estar na presença de Deus.
E o Deus, o nosso Deus é o Deus de Jacó, é aquele Deus que se revelou a Jacó e se revela a nós também. Um Deus em que nos leva a experimentarmos a sua presença de uma maneira muito especial e significativa. Por isso ele diz, olhem, contemplem. Contemplem as obras que o Senhor já fez. Contemplar. Porque às vezes nós somos muito prontos para reclamar contra Deus. Porque às vezes temos uma memória curta. Não olhamos para as bênçãos que Deus já nos deu ao longo de tanto tempo. Às vezes somos muito prontos para reclamar, mas muito rápidos a agradecer. E muito rápidos a nos esquecermos. Por isso ele diz, contemplai. Olhem. Olhem para aquilo que Deus já fez. E vão ver que Deus é fiel. Vão ver que Deus, tal como fez no passado, vai fazer no futuro também. E os nossos olhos foram-nos dados para contemplarmos a obra do Senhor. Para contemplarmos a criação que Ele criou. Para contemplarmos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. O salmista Davi fazia isso, contemplava. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele contemplava. E o salmista aqui exorta-nos a contemplarmos. Ao olharmos para aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E nós vemos como os salmos, eles muitas vezes retratam o passado, lembrando a novas gerações aquilo que Deus fez lá no Egito, aquilo que Deus fez introduzindo o povo na terra prometida, aquilo que Deus fez já na terra, para que eles pudessem então ter presentes que Deus haja, que Deus opera. Se nós contemplarmos, se nós tivermos então Deus como nosso refúgio e fortaleza, então nós podemos nos aquietar. Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Deixai de estar a dar com os braços, tentando se escapar por si próprios. Aquietai-vos. Ficai calmo. Às vezes uma das dificuldades para um socorrista, para um nadador salvador, é quando a vítima ela está a todos os momentos tentando agarrar-se a alguma coisa. Ela não vai facilitar o trabalho do nadador salvador. Porque se agarra a ele, pode condicionar os seus movimentos. E podem os dois correrem riscos. Porque a vítima procura a todos, com todas as suas forças, então, agarrar alguma coisa para buscar livramento. Isso pode ser a sua perdição, a sua destruição. Por isso, o salmista diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é fácil ficarmos assim, sossegados, descansados. Nós às vezes somos ansiosos. Queremos resolver as coisas por nós mesmos. Mas às vezes é preciso parar. É preciso aquietarmos-nos e deixar que o Senhor trabalhe. Deixar que Ele opere. Por que não temer? Reparem, o versículo 7 e o versículo 11 se repetem. E aí está a chave. Por que não temer? E a resposta é simples: porque o Senhor está conosco. Versículo 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio. E o mesmo ele diz no versículo 11. O Senhor está conosco. Ele não nos vai abandonar ao longo de 2022. Ele vai estar conosco. Ele estará conosco, como prometeu, até a consumação dos séculos. O que nós temos que ter é a segurança do salmista. A segurança que o salmista
tinha. Como eu escrevo, nós estamos num tempo de incertezas. Incerteza em relação à pandemia, incerteza às situações económicas e financeiras do país, da Europa e do mundo. Estamos diante de um ano de incertezas. Mas que diante deste novo ano, que assim se apresenta agora aos nossos olhos, que não possamos temer as consequências desta pandemia, ou outras que possam surgir, mas possamos descansar e estar seguros no Senhor. É verdade que temos que fazer a nossa parte. Temos que ter todos os cuidados, como eu disse no início, lançando as alertas. Mas não podemos viver com medo ou ansiedade se vamos ou não ficar infectados. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele estará conosco, não temos o que temer. Deus é fiel à sua palavra e Ele cumpre as suas promessas. Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu-nos o espírito de poder, de amor e de moderação, como Paulo escreve a Timóteo. Não fiquemos prisioneiros do medo e da ansiedade. Há pessoas hoje que vivem prisioneiros do medo e da ansiedade. Estão presas. E como isso tem degradado a sua saúde. Não nos enclausuremos nas nossas casas e nos nossos problemas. Isso só nos será prejudicial. Que nós possamos depender de Deus. Que nós possamos depender desse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque se não confiarmos nele, se não descansarmos nele, nosso esforço será vão. De que vale eu ter todas as precauções se colocar o Senhor fora da equação? De que vale? De que vale se eu não aprender a descansar e a confiar no Senhor? De que vale? Salomão era um rei com muito poder. Um rei que tinha riqueza, tinha poder, tinha sabedoria. Um rei que podia se agarrar àquilo que tinha e achar que isso era suficiente para ele alcançar aquilo que desejava. Mas ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De que valeria o esforço? De que valeria haver edificadores se o Senhor não estivesse a edificar a casa? De que valeria haver segurança se o Senhor não desse segurança? De que valeria? De nada vale os nossos cuidados se o Senhor não estiver conosco. Não nos esqueçamos disso. Vivamos 2022 confiando e esperando no Senhor. E se assim for, eu posso vos desejar e crer que isso vai acontecer. Que Deus vos vai dar um bom e santo ano de 2022. Amém? Vamos terminar o nosso culto cantando o número 447, mas eu sei em quem tenho crido. E estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até ao dia final. Como eu disse, há muitas incertezas, mas essa nós não devemos ter como incerteza, mas como uma grande certeza de que Ele é poderoso para guardar bem o nosso tesouro, a nossa vida, até ao dia final. Convido-os a ficar de pé, juntos cantemos este hino.
Sim, Pai querido, esta é a certeza que nós temos de que tens estado conosco e estarás conosco em todos os dias da nossa vida. Tu és o Deus que és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso queremos te pedir perdão pelas vezes que temos temido, pelas vezes que temos deixado que o medo domine nossas vidas, que o medo, Senhor, dirige os nossos passos. Não queremos ser controlados pelo medo. Não queremos que o medo, Senhor, determine aquilo que devemos fazer, mas queremos que seja a tua vontade a determinar. Queremos seguir a tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Queremos seguir a tua vontade, queremos seguir-te a ti, porque sabemos que tu estarás conosco e tu não nos deixarás abalar, não nos deixarás cair, porque irás nos suster com as tuas mãos poderosas. Obrigado, Pai querido, por este dia. Obrigado por este culto que demos a oportunidade de oferecer e que tu possas levar a cada um de nós em segurança até os seus lares, que nos possas conceder uma semana de alegrias, uma semana de vitória, uma semana em que possamos experimentar a tua presença. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos então terminar o nosso culto com o pós-lúdio. Um bom dia a todos os irmãos, que Deus vos abençoe.